nós vamos conversar sobre as 4 massas básicas. Na primeira live de manhã, a gente falou que existe 12 massas que a gente pode usar na panificação. Eu já falei para vocês quais são elas, né? Agora, para você, quando a gente pega essas 12 massas base da panificação, a gente consegue transformar elas em somente 4, para ficar mais fácil para a gente. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Para ficar mais fácil para a gente e para não ter aquele problema de ficar fazendo uma massa, fazendo outra massa, indo atrás de outra massa, fazendo a outra massa dando errado, fazendo uma massa dando certo, fazendo outra massa dando errado. Então, o que a gente entendeu dessas 12 massas que eu falei para vocês é que a gente pode ter somente 4 massas para fazer qualquer tipo de pão universal com ela. E as 4 massas são a massa base de pão salgado e rústico, que eu já falei, a massa base neutra, a massa base de pão doce e a massa base de pão doce recheado. Já falamos sobre todas elas na live anterior. E nessa live agora, a gente vai abrir o campo e vai falar especificamente de cada uma delas, como deve ser feita a massa, como deve ser feita a sova e como deve ser as atribuições, as mudanças que você pode fazer nela. As mudanças nessa massa base não podem ser muito bruscas. Por quê? Porque elas já são massa base. Você vai usar a base dessa massa para fazer outro tipo de massa. Estamos entendidos até aqui? Então, vamos começar então a falar. Eu vou abrir o leque, gente. A gente vai abrir cada massa dessa e falar um pouco dela, tá bom? A primeira massa base nossa é a massa base de pão salgado e pão rústico, certo? Até aí, tudo bem. A massa base de pão salgado, a base dela é água, fermento e a farinha. Já falamos sobre isso. Agora, quais são as variações dessa massa base de pão salgado? Você pode rechear essa massa? Pode, desde que o recheio da massa do pão salgado seja salgado. Você pode pôr alguma coisa por cima, queijo ralado, queijo tipo mussarela por cima? Você pode. Existem vários pães que são salgados que tem queijo por cima. Você pode fazer isso. Só que as mudanças não podem ser drásticas demais. Algum pessoal aqui do chat me perguntou assim, se pode colocar gordura na massa. Geralmente, essa massa base de pão salgado ela é feita assim. Farinha de trigo, fermento, 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de melhorador de farinha, porque a farinha é muito fraca, uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de açúcar. Por que açúcar na massa nesse caso? Se você não quiser colocar açúcar na massa, não precisa. Esse açúcar, uma colher de sopa, não vai dar diferença nenhuma na massa, gosto de açúcar, nada. A gente coloca uma colher de sopa de açúcar na massa para que ela fique um pouco mais, como eu posso dizer, amarelada na hora de assar. Se você não colocar o açúcar, você vai assar essa massa de pão salgado e essa massa de pão salgado vai ficar muito branca. E não é exatamente isso que você quer. Então você precisa colocar uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de sal, já sabe que é para deixar a massa salgada, no ponto certo. E aqui você pode colocar gordura? Pode sim. Aqui, só que aqui não pode ser manteiga, porque a manteiga, a intenção da manteiga, da gordura aqui da manteiga, é deixar o pão macio. E o pão francês ou pão salgado não pode ficar macio. Então, o que a gente vai conversar aqui é que pode pôr gordura? Sim. Então, vai ser uma colher de sopa de óleo vegetal, qualquer um que você tiver, ou então uma colher de sopa de banha de porco, certo? A gente usa geralmente
Eu sei que o pessoal não vai gostar, vai xingar, vai falar um monte. A gente usa geralmente aquela gordura que você faz as carnes e depois você peneira e fica só a banha. Então, no pão salgado você pode usar esse tipo de banha. Aqui a gente usa fritar o torresmo. Depois que a gente frita o torresmo, aquela banha que sobra a gente coloca na geladeira e vai usando dia após dia na massa de pão francês ou na massa de pão bengala ou qualquer um desses. Essa massa de pão salgado, que é a massa base de pão salgado, é para fazer as bengalas, pão francês, pão italiano e pão rústico. Eles precisam ter a casca amarelada por cima, bem rústica, ter pestana por cima, ter a casca grossa por cima e ter a casca grossa por baixo. Como eu faço para que ele abra a pestana e fique com aquela casca crocante por cima? Já falei que você pode colocar gordura desses tipos de gordura aí que eu te falei. Para você fazer a pestana num pão francês ou em qualquer tipo de pão rústico, você precisa colocar o forno ao máximo, tipo 250 graus, nos primeiros 15 minutos. Quando você vê que nos primeiros 15 minutos ele começou a corar e começou a abrir a pestana, aí você vai no forno. Deixa eu começar do começo para você entender, gente. Quando você for assar o pão salgado, você precisa, se for um forno doméstico, igual o nosso que a gente usa aqui para fazer os pães, você precisa fazer algumas coisas. Por exemplo, você precisa ligar o forno, o forno tem que estar pré-aquecido a 250 graus. Você vai fazer isso, vai ligar o forno 20 minutos antes para o forno aquecer até você colocar a massa lá para assar. O seu pão, ele vai precisar que você coloque uma travessa, um recipiente que você pode colocar no forno com água fervente no piso do forno. Você coloca lá no piso do forno essa água fervente para gerar o vapor. E na hora que você for colocar o pão salgado para assar, você precisa jogar de uma só vez cerca de 100 ml de água dentro do forno para formar aquele vapor. E na hora que formar o vapor, você coloca o pão para assar. Nos primeiros 15 minutos, você precisa assar no forno máximo, 250 graus para mais. Forno máximo. Assim que você vê que começou a corar e começou a abrir a pestana, a rachar, você vai lá, vira essa bandeja, você colocou assim, você vira ela do outro lado, para que esse lado possa assar do mesmo lado que você assou. Os dois lados tem que assar do mesmo jeito, para não ficar um lado mais assado que o outro. Eu estou falando, gente, em forno doméstico, que é o que a gente tem, um fogão de dentro de casa de gás mesmo. É assim que você tem que fazer. Feito isso, o que você vai fazer? Se passaram 15 minutos, as pestanas já abriram, você vai virar a bandeja, vai tirar a água fervendo que está lá dentro, que nessa altura do campeonato já não deve ter muito, né? Deve ter só um pouquinho, porque ela vai evaporando, e você vai tirar essa forma de água de dentro e vai fechar o forno normalmente e vai deixar mais uns 15, 20 minutos para esse pão assar, pão salgado, para esse pão assar, que nessa fase que você deixa o pão assando, o que está acontecendo? Ele não está mais assando, agora ele está secando para formar aquela casquinha de cima bem dura e a casquinha de baixo bem dura. E assim, na hora que você tirar o pão, ele começar a dar aquelas casquinhas crocantes por cima. Então, os primeiros 15 minutos é para assar, cozinhar o pão. Os próximos 15 minutos no forno baixo é para secar os pães. Para quem chegou agora no chat, estamos falando como que assa um pão salgado, seja ele qualquer for, baguete, bengala, pão francês, pão italiano, qualquer tipo de pão rústico que tiver a casca grossa por cima. Esse é o pão salgado. Essa é a massa base de pão salgado.
As variações que a gente tem que fazer nessa massa são somente essas, não dá para variar mais nada, porque senão perde a base, o efeito do pão francês. Agora vamos passar para a segunda massa, que é a massa base neutra. Como na primeira live eu já falei para vocês muito dela, que ela não é nem salgada, nem doce. Eu vou abrir essa massa para vocês e vou falar um pouco dela no geral, quais são as variações que você pode fazer nesse tipo de massa. Só relembrando, a massa base neutra é a massa base que são feitos salgados da padaria. Pão de frios, pão de torresmo, pão de linguiça calabresa, pão de roladinho de roladinho de salsicha e queijo. São aqueles salgados que a gente compra na padaria que são feitos à base de massa de pão. Tá bom? Quais são as variações dessa massa? Então essa massa, a base dela é farinha, fermento e, nesse caso, água morna. Por que a água morna? A água morna é para deixar a massa mais macia. A água do pão francês e do pão rústico é gelada, extremamente gelada. Já falamos disso na live passada, tá bom? Pão rústico e pão salgado, a massa precisa ser, a água precisa ser gelada. Massa base neutra. Para cá, que é o que a gente vai falar agora, precisa ser os líquidos morno. Morno, quando você encosta no rosto e não sente que está queimando. Água morna ou leite morno de mamadeira, tá bom? Não pode ser quente, porque senão mata o fermento e o pão não cresce, o pão fica duro. Massa base neutra é 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, uma colher de sopa rasa de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Esse creme é para fazer a massa. Digamos que já fizemos a massa, porque eu já fiz a massa com vocês na live anterior, por isso que eu estou pulando essa parte, tá? Digamos que a gente já fez a massa. Quais são as variações? As variações no lugar dos 2 ovos inteiros, você pode colocar somente 2 gemas. Por que você pode trocar por 2 gemas? Se você quiser que a massa fique um pouco mais macia e se você quiser que a massa fique um pouco mais amarelada, você pode usar somente as 2 gemas. Mas pode usar as claras? Pode também. Não tem problema nenhum usar a clara. É que a clara, ela deixa o pão um pouco mais seco, porque ela vai secar dentro do pão, vai deixar um pouco mais seco. Mas isso não tem problema. O fato que eu quero falar para vocês é que se você quiser a massa um pouco mais amarelada e mais macia, só usa então, nesse caso, as 2 gemas, tá bom? A manteiga, posso trocar por margarina? Pode. Nesse caso, você pode trocar ou por margarina, ou, voltando ao assunto, você pode usar a gordura suja. Gordura suja, quando eu falo gordura suja, gente, não é suja. Eu quero dizer aquela banha de porco que você fritou o torresmo e sobrou, peneira ela, deixa só a banha para usar aqui. Aquela carne ou então galinha que você fritou e aquela gordura virou banha, virou gordura mesmo, não estou falando óleo, tá? Virou gordura mesmo, você coloca na geladeira para você usar nessa massa base neutra. Por que eu falo para você trocar a manteiga pela banha? Porque esse tipo de massa, geralmente ele é recheado. E sempre os recheios dessa massa são recheios salgados. Por exemplo, o recheio de torresmo, que é o pão de torresmo. Recheio de linguiça calabresa. Recheio de salsicha. Recheio de pizza. Então, quando você troca a manteiga pela banha de porco ou por uma gordura suja, o que você está fazendo é conectando essa massa com os gostos que você vai sentir depois das carnes que você está colocando no recheio. Por exemplo, eu vou fazer um pão de torresmo. Eu vou colocar banha
porque a banha está conversando certamente com o torresmo. Concorda com isso? Se eu vou fazer um pão de linguiça calabresa, se eu colocar banha de porco, essa banha vai conversar com o gosto da linguiça na hora que você for comer o pão. Então, pode trocar sim a manteiga por margarina ou banha de porco. Pode trocar sem medo. Só que se você for trocar, você não pode colocar óleo. Tá entendendo até aí? Porque a massa vai 20 ml de óleo e 100 gramas de manteiga sem sal em pão de pomada. Se você for trocar a manteiga por gordura ou por banha de porco, você não pode colocar o óleo. Senão dá certo, senão fica muito gorduroso ali e dá tudo errado nessa massa. Então, pensei, vou trocar a manteiga ou a margarina por banha, é somente 50 gramas de banha. Não pode colocar mais que isso, porque senão dá errado. O erro de quando você faz, que você coloca muita banha nessa massa, é que ela vai ficar muito oleosa e na hora de assar ela vai ressecar, vai ficar massa seca. E essa massa nossa, massa base neutra, não é para ficar seca em momento algum. Essa massa tem que ficar bem macia. Por isso que eu falo para você colocar ou água morna ou leite morno. E aqui também a gente pode usar nessa massa base neutra ou leite ou água, mas precisam ser mornos para que a massa fique bem macia, tá bom? Ainda faltam falar das duas outras massas, que é a massa base de pão doce e a massa base de pão recheado. Então, o que eu estou fazendo aqui, para quem chegou agora, o que eu estou fazendo aqui é abrindo o campo das 4 massas base que eu já ensinei para vocês e falando quais são os tipos de variações que tem em uma e outra. Se pode variar, se pode trocar algum ingrediente, se pode colocar um outro ingrediente, qual é o ingrediente que a gente pode colocar, se não pode colocar, se tem que tirar algum ingrediente, se é gelado ou se é frio, ou se é em temperatura ambiente, ou se é morno. Então entendam isso. Agora eu vou falar para vocês da massa base de pão doce. E como eu disse na aula anterior, a massa base de pão doce, ela é uma massa para se fazer somente o pão doce, porque ela não tem estrutura para receber o recheio. Então essa massa base de pão doce, a gente vai fazer ela somente o pão doce, sem recheio e sem nada por cima, sem nada. Essa massa base de pão doce, quando a gente começa a fazer a massa, são 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá rasa de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e, para finalizar, 20 ml de óleo. E a partir daí, a gente começa a fazer a nossa massa. E aí, vocês me perguntam sempre, existe alguma variação nesses ingredientes para a massa de pão doce? Sim, para a massa de pão doce existe a variação. Para começar, você pode trocar os 2 ovos por somente 2 gemas. E por que eu faço isso? Quando eu quero que a minha massa fique um pouquinho mais amarelada e quando eu quero que a minha massa fique um pouquinho mais macia. Então, nesse caso, a primeira variação dela é trocar os 2 ovos inteiros por somente as gemas. A segunda variação da massa base de pão doce é trocar a manteiga por margarina. Posso fazer isso na mesma proporção? Pode sim. Então você vai pegar 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e vai trocar pela margarina que você tiver aí. Muitas perguntas são feitas para mim se a manteiga ou a margarina tem que ser sem sal ou pode ser com sal. Gente, geralmente essa massa já tem o sal que a gente coloca. Quando eu peço para vocês manteiga sem sal em ponto de pomada vocês sabem que é ela bem mole. Agora, a manteiga sem sal, se vocês não tiverem, vocês podem usar a manteiga com sal também, que não vai dar diferença nenhuma. Por que eu peço sem sal? Eu peço a manteiga sem sal para vocês, porque a gente precisa nessa massa
somente da gordura. A gente não precisa de sal, não precisa de mais nada. A gente só precisa da gordura. Mas eu não tenho a manteiga sem sal. Então, coloca, se você tiver, coloca a manteiga com sal mesmo. Ou então a margarina, que não vai fazer nenhuma diferença. Tá bom? Então, as duas variações que a gente teve aí foi colocar só gemas e trocar a manteiga sem sal por a manteiga por margarina. Uma outra variação aí, como é pão doce, geralmente na padaria, quando é em grande escala e a gente precisa fazer vários pão doces, então a gente faz com água. Aí, se você quiser fazer o pão doce com leite, essa também é uma boa opção. Então, essa é uma outra variação que você pode variar aí. Você pode trocar a água pelo leite, desde que a água ou o leite eles estejam totalmente mornos. Por quê? Porque a massa de pão doce, eu preciso que ela fique, antes de assar e depois de assada, eu preciso que ela fique bem macia. Então, para isso, eu vou precisar fazer com que você coloque a água ou o leite morno. E aí você já sabe, morno é temperatura de mamadeira para não queimar o fermento e não matar o fermento e deixar a massa crescer. É isso que eu preciso falar para você, tá bom? Estamos entendidos até aí? Então, essa é a massa base de pão doce. Agora, o pessoal me fala, e eu posso colocar banha nessa? Não. Porque a gente só usa banha de porco ou banha de uma outra gordura qualquer quando a massa tem recheio e esses recheios são salgados e esses recheios possuem carne ou qualquer tipo de ou torresmo ou qualquer tipo de carne na massa. Então a gente usa banha. No pão doce não pode usar banha porque senão, além de salgar o pão doce, vai ficar com gosto característico de carne no pão doce. Não pode. Essa é uma variação que não pode ser feita na massa base de pão doce. Agora, a última massa nossa que eu vou apresentar para vocês é a massa base de pão doce recheado. Como eu já falei para vocês na outra aula, essa massa base de pão doce recheado, ela tem uma característica muito boa nela, que ela precisa do quê? Ela vai precisar de uma estrutura maior para que sustente o creme que você vai colocar em cima dos pães para assar e que ela sustente embaixo o recheio que você vai colocar e vai enrolar e vai fazer os pães modelados. Então, para isso, quando você faz essa massa e a massa já está pronta, você coloca no centro dessa massa aberta mais 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e vai sovando essa massa até que a massa em si ela absorva completamente a manteiga, fazendo com que os pães fiquem mais macios e estruturados para aguentar o recheio dentro e os cremes que você vai colocar por cima. Essa massa base de pão doce recheado é bem específica. A massa é igualzinha à massa de pão doce, mas para você fazer ela, você precisa fazer essa pequena diferença para que ela tenha estrutura para aguentar o que você vai para aguentar a sova, aguentar o recheio e aguentar o creme. Bom, existe alguma variação nessa massa? Essa massa é exatamente igual à massa de pão doce. Se você não quiser colocar os 2 ovos inteiros, você pode colocar somente a gema. Isso vai fazer com que as gemas deixem seus pães mais amarelados e mais macios. Posso trocar a manteiga por margarina? Pode. Posso colocar manteiga com sal? Também pode, porque a diferença é muito pouca. E também você pode colocar margarina sem sal. Se você achar, você pode colocar também. Outra coisa é você colocar, outra coisa que você pode trocar aí também é a água morna pelo leite morno. Se você está acostumado a fazer pão doce com água morna e não há diferença, continue fazendo com água morna. Agora, existe uma diferença grande entre o leite e a água. Agora, se você quiser trocar a água morna pelo leite,
Você pode fazer também, mas nunca coloque leite gelado ou água gelada, ou se você quiser, pode até ser em temperatura ambiente, mas eu não aconselho porque a massa de pão doce recheado, ela tem que ficar mais fina, ela tem que ficar mais sofisticada, mais delicada, porque é uma massa de pão doce para pão doce recheado. Então, ela não pode ser muito grossa, não pode ter a casca embaixo, casca em cima, ela tem que ser suave para que o pão doce fique macio e bem resistente. E para isso, a gente precisa da água ou do leite aí, eles precisam estar morno. E quando eu falo para você colocar a água morna ou leite morno, o que eu estou dizendo para você? Eu vou usar você como exemplo. Hoje está frio, agora você vai lá e toma um banho frio. Você não consegue, os poros eles começam a fechar. Agora, é diferente de quando você vai tomar um banho morno ou um banho um pouco mais quente. Você percebe que você relaxa e os poros começam a se abrir. É exatamente isso que acontece com a farinha. Quando você coloca água gelada para fazer os pães salgados, essa água gelada ela faz com que os folículos da farinha se fechem e essa água gelada não consegue entrar dentro da farinha. E é aí que vai formar aquela casca mais grossa e aquela casca mais grossa embaixo também, que são chamados de pães rústicos. Então, toda vez que for fazer um pão salgado, faça essa massa, com a água gelada. Agora, quando eu falo para você de água morna ou de leite morno, é o contrário. Quando você joga a água morna ou leite morno nos folículos da farinha, eles geralmente se abrem e esse líquido, essa água morna, entra dentro da farinha, umedecendo e fazendo com que a massa fique mais macia por dias e você pode fazer a massa antes de assar e depois de assada, você pode perceber que ela vai ficar mais macia. Então, a partir de hoje, se você usava água fria ou em temperatura ambiente, faça o teste junto comigo de fazer os pães doces, só pães doces, água morna somente para pão que leva um pouco de açúcar na massa, para que ele fique macio. O pão salgado, nem pense em água morna, porque vai deixar o pão salgado macio, e pão salgado não pode ser macio, ele tem que ter casca por cima mesmo. Tá bom, gente? Então, hoje, nessa live, o que foi falado? Eu falei para vocês das 4 massas, hoje de manhã, falei para vocês das 12 massas que tem na panificação e a gente substituiu essas 12 por somente 4, que é a massa base de pão salgado e rústico, massa base neutra, massa base de pão doce e massa base de pão doce recheado. E aí a gente pegou essas 4 massas e foi abrindo uma por uma para você entender o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Foi essa a nossa aula de hoje. Tá bom, gente?